Olá, gente. Nós estamos aqui esperando o pessoal chegar para a nossa live de hoje, né? Vamos ver se o pessoal chega. Por enquanto, não tem ninguém visualizando a gente. Então, nós vamos esperar um pouquinho, né? Ó, já chegou uma pessoa visualizando, né? Vamos aguardando para ver. Quanto mais pessoas chegarem, aí a gente dá início à nossa sétima live, né? Encerrando o mês de setembro. Hoje é o último dia de setembro, né? E a gente vai apresentar a nossa última live. Sétima e última live do mês, tá? Mas eu acho que vamos ter novidades para os próximos meses, né? Eu vou começar então. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Alexandra. Eu sou psicóloga no CAPS Infantil de São Carlos. E vou auxiliar na nossa última live. Nós demos início a esse projeto que é dedicado ao Setembro Amarelo. O nosso tema principal é um convite à valorização da vida. Hoje, especialmente, temos dois convidados, Bruna Jandoso e Renan Rassi. Ambos são psicólogos. A Bruna é formada pela UFSCar e residente no programa de residência multiprofissional em saúde mental da Unicamp. O Renan é formado pela UFSCar com especialização em psicanálise pela Unicamp. Os dois foram estagiários no CAPS Infanto Juvenil de São Carlos no ano de 2018. Se você tiver dúvidas, pode deixar nos comentários que iremos responder ao final da apresentação. Nós estamos muito felizes com a sua participação em nosso ciclo de lives. Agora, a palavra é toda sua, Bruna. Fique à vontade. Olá, boa tarde. Tá dando para me ouvir? Primeiro eu gostaria de agradecer o CAPS pelo convite. Como a Lê falou, a gente foi estagiário do CAPS em 2018, então é uma honra poder voltar, mesmo que no ambiente virtual, né? A gente tem muito carinho por esse lugar, por essa equipe. Deixa eu só ver a apresentação aqui. Aí. Prontinho. Então, a gente já pode começar. Para dar início, então, para a nossa conversa, queria falar um pouco sobre as ações de prevenção, né, na saúde mental. Quando a Lê fez esse convite, ela falou para a gente dizer um pouco da experiência, né, de como tem sido trabalhar com esse tópico, né, e outras questões também aqui na rede de Campinas. Para contar um pouco, contextualizar, né? Sou residente do programa da Unicamp em saúde mental, e esse programa, ele é 2 anos, né? E no primeiro ano, os residentes, eles têm a experiência de passar por algum CAPS, então pode ser um CAPS 3, um CAPS Infanto Juvenil, ou um CAPS AD. E no segundo ano da residência, que é o que eu estou agora, a gente passa por outros dispositivos da rede, né? Então, pode ser atenção básica, outros dispositivos da rede, né? Vou falar um pouquinho da RAPS depois.
E, bom, quando eu paro para pensar um pouco nessas questões, né, minha experiência e meu itinerário de formação, ele vai me levando um pouco para as questões macroestruturais da assistência à saúde, né? Então, a construção de rede, o funcionamento em equipes, então, todos esses aspectos, eles vão me formando enquanto profissional, e é um pouco a partir disso que eu vou falar. E aí, quando a lei faz esse pedido, eu penso que a construção de cuidado em rede no SUS é, sim, uma estratégia de prevenção ao suicídio importante, porque é um serviço gratuito, universal, que tem diversos dispositivos e esses dispositivos conversam entre si. Então, essa rede, esse emaranhado todo de serviços de saúde, eles servem, sim, como estratégia de prevenção para os agravos de saúde mental. Pode passar. Eu citei um pouco que a residência passa pelos dispositivos da RAPS. RAPS significa Rede de Atenção Psicossocial. Então, são vários pontos da rede SUS que fazem parte do cuidado em atenção psicossocial. Então, alguns deles, por exemplo, na atenção básica, a gente tem as unidades de saúde da família, os NASFs, que são os núcleos de apoio à saúde da família, centros de convivência, consultório na rua. Aí, na atenção psicossocial estratégica, a gente tem os centros de atenção psicossocial, né, nas diversas modalidades, a depender das demandas do município. A atenção de urgência e emergência também faz parte da rede. Então, quando existe alguma urgência, algum agravo, as questões de saúde mental, os serviços acionam esses outros dispositivos do SUS, né, que é o SAMU, pronto-socorro, a própria atenção hospitalar também, né, com as enfermarias especializadas em hospitais. Então, por exemplo, a gente tem aqui muito forte, né, a enfermaria de psiquiatria no HC da Unicamp. Também entra na RAPS estratégias de reabilitação psicossocial, então iniciativas de geração de renda e trabalho, empreendimentos solidários e as cooperativas. Pode passar. Bom, mas então, para começar a falar da experiência. O ano passado eu tive a oportunidade de passar por um CAPS 3, né, modalidade 3, na região leste aqui de Campinas. Como a Lê falou, eu fui estagiária do CAPS em São Carlos, né, no CAPS-I, mas o CAPS 3 ele tem algumas especificidades, né, por se tratar de um CAPS que tem um funcionamento 24 horas, né, e no CAPS, o que o CAPS pode ofertar de cuidado, né? Profissionais capacitados para lidar com as questões de saúde mental. Então, no quadro de profissionais, a gente tem psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos psiquiatras, enfermeiros. O CAPS também oferta os atendimentos grupais e individuais, que eu vou falar um pouquinho de experiência, né, em relação a grupos e atendimento. O leito, que por se tratar de um serviço 24 horas, existem os leitos de internação rápida, né, então as pessoas podem passar 2, 3 semanas, a depender do caso, né, ficando no CAPS. A ambiência, que é um espaço de troca entre os usuários. Muitos usuários vão para o CAPS passar o dia, fazer atividades, fazer as oficinas abertas. A construção do cuidado em rede, que é uma estratégia que o CAPS precisa estar sempre fazendo, né? O CAPS não pode trabalhar sozinho, ele precisa trabalhar em conjunto com os outros serviços da rede, inclusive com a família, com o território que a pessoa mora. E também ter em vista a desinstitucionalização e as práticas antimanicomiais. Mas o que é isso, né? Uma palavra muito grande, mas que significa o processo todo de reforma psiquiátrica, onde as pessoas, há uns anos atrás, deixaram de ser tratadas exclusivamente nos hospitais psiquiátricos, né? Muitas pessoas moravam nos hospitais, e aí com a construção de rede dos serviços substitutivos,
a gente tem o processo de desinstitucionalização. Pode passar. Ah, não, volta, por favor. Isso. Queria trazer um exemplo de atendimento grupal, que eu pensei que poderia ser um retrato de uma ação de prevenção ao suicídio dentro de um CAPS. É a experiência de um grupo de jovens que eu tive a oportunidade de desenvolver o ano passado, junto com alguns colegas de trabalho. Era um grupo que a gente proporcionava um espaço de acolhimento, né, um espaço de cuidado para os jovens do CAPS, e uma especificidade desse CAPS em específico é que muitos usuários do CAPS, eles tinham passado longos períodos de internação psiquiátrica e muitos deles eram idosos. Então, os jovens que chegavam no CAPS, eles dificilmente se enxergavam em alguma atividade, eles não se sentiam parte do espaço. Então, a gente pensou numa estratégia que conseguisse trazer mais uma proposta entre pares. Esse grupo acontecia externo ao CAPS, então a gente ia num parque, ao ar livre, junto com jovens. A gente utilizava muito da arte para conversar com eles, então através de música, de filmes, e a gente foi percebendo que era muito interessante isso, porque os jovens eles iam se conversando e vendo no outro a experiência que ele passava, né? Então tinha muito da validação do próprio discurso a partir do discurso do amigo, né? Então ver que não era só ele que estava passando por esse problema, como que a outra pessoa conseguiu passar por aquilo. Então tem um efeito muito interessante as propostas grupais, né? Porque existe todo um sentimento de pertencimento, deles conseguirem dizer o que é ser um jovem com alguma questão de saúde mental, de estar nessa fase de transição entre estudos e trabalho, e precisar ir para o CAPS para fazer algum tipo de acompanhamento. Então, eles conseguiam fazer essas trocas de experiência, que eram muito ricas e muito únicas quando é uma troca entre pares. Outra questão interessante sobre o CAPS também é que a gente consegue acompanhar os casos mais graves, né? Então, por exemplo, uma moça que chegou com uma ideação suicida no CAPS, num estado muito catatônico, porque tinha perdido um filho, e a gente pôde acompanhar todo esse processo dela, né, de luto, ela foi conseguindo aos poucos e dizendo sobre essa ideação suicida, essa vontade de encontrar o filho, e a gente conseguiu, né, por conta dela estar no leito, estar mais próxima da equipe, a gente conseguiu fazer um acompanhamento muito intenso, né, intensivo dessa mulher. Aos poucos a gente percebeu que ela foi conseguindo conversar mais, se abrir mais, né, sair desse estado de catatonia que ela chega ao CAPS. E aí, depois de um tempo, ela já estava conseguindo participar das propostas grupais dentro do CAPS, socializar com os outros usuários na ambiência. Então, a gente vai vendo essa construção e ela precisa também ser feita no intensivo da clínica mesmo, dentro do CAPS, né, com a entrada de todos os profissionais multi, e também uma construção com a família, com o território. Então, foi preciso entrar em contato com o território que ela morava, né, qual era a UBS do bairro dessa mulher, para a gente fazer uma construção de cuidado, né. Então, várias coisas que o CAPS tem a competência de fazer, né. Pode passar. Bom, esse ano, como eu comentei, eu estou na atenção básica e bem próxima de uma equipe NASF, que é um núcleo de apoio à saúde da família. Então, são profissionais de diversas áreas de especialização que eles acompanham a equipe de saúde da família, né? Eles estão na estratégia de saúde da família como apoio técnico-pedagógico e clínico-assistencial para as equipes de saúde da família. Então, muitas vezes, uma equipe NASF, ela acompanha várias equipes de saúde da família, então ela pode estar alocada em mais de um centro de saúde, em mais de uma unidade básica de saúde, mas ainda assim são profissionais que vivenciam o dia a dia do cotidiano, o dia a dia do território, né, que estão perto dessa população.
E os profissionais NASF, eles podem também ofertar os atendimentos grupais e compartilhados, podem, junto com os outros profissionais da atenção básica, fazer ações de prevenção ao suicídio. Por exemplo, se tem no quadro de profissionais do NASF, o assistente social, ele consegue auxiliar no acesso a benefícios, a trabalhos, a direitos básicos, né, que depois a gente vai ver que são fatores importantes na prevenção também dos agravos de saúde mental. Aproximar as equipes do CAPS do território, auxiliar a diminuir os tabus relacionados às demandas de saúde mental, porque muitas vezes os profissionais da atenção básica, eles estão um pouco distantes dessa clínica, né, da saúde mental, e muitas vezes sentem algum tipo de receio de fazer alguma conduta errada, ou algum medo de conseguir lidar com essas questões de saúde mental. Então, um profissional NASF, por exemplo, ele pode ofertar esse apoio, inclusive em forma de atendimento compartilhado. Então, por exemplo, o profissional NASF, ele pode auxiliar os profissionais da atenção básica a fazer uma avaliação de risco, a conseguir mapear os fatores de proteção que aquela pessoa tem, né, acionar a família, e inclusive isso contribui para fazer encaminhamentos, se necessário, né, encaminhar para um CAPS, fazer esses referenciamentos para outro serviço de forma mais qualificada, né. Pode passar. Bom, e de tudo isso que eu falei, tem alguns desafios, né? Nem tudo são flores, né? Então, trabalhar no SUS tem suas dores e delícias, então, existem muitos desafios que a gente enfrenta. Os fatores socioeconômicos, é interessante da gente dizer que eles são determinantes do processo de saúde e doença, mas o que isso significa, né? Isso significa que as condições que a população vive, várias questões relacionadas à moradia, à alimentação, acesso ao trabalho, a benefícios, elas interferem sim no processo de saúde e doença das pessoas, inclusive a saúde mental. Então, uma pessoa que está em condição vulnerável, que não tem emprego, que não sabe se vai conseguir pagar o aluguel do próximo mês, que vive em condições realmente agravantes, né? A gente tem que levar isso em consideração quando a gente vai pensar o SUS. Então, ainda mais quando a gente trata de um país de dimensões tão grandes, né, quanto o Brasil, que a gente sabe muito bem, né, que tem seus bolsões de pobreza, mesmo a cidade de Campinas, que é uma cidade muito grande e tem territórios muito vulneráveis, né. E também as dificuldades das equipes para lidar com essas questões de saúde mental, como eu já mencionei. Isso são questões que a gente se depara no dia a dia do serviço de saúde, muitas vezes porque o profissional SUS, ele precisa fazer muito com pouco recurso. Então, isso tem a ver com o sucateamento do SUS, que é o que a gente fala quando o SUS vai sofrendo alguns ataques de cortes de verba, de cortes de profissional, isso tudo vai impactando também na qualidade da oferta do serviço e também na saúde mental do trabalhador que está ali no dia a dia, nessas condições de vulnerabilidade também, né? Precisando lidar com questões tão graves relacionadas à saúde da população. Pode passar. E aí, como que a gente faz para pensar um pouquinho em como superar esses desafios? Tem algumas ações, mas claro que as questões são muito macro, né? Mas eu listei algumas ações que poderiam ajudar a gente a pensar, né? E que são nortes para a gente trabalhar no SUS também, né? Então, fortalecimento de forma, né? De área, da gente fazer uma boa construção de rede para conseguir fazer um cuidado longitudinal, um cuidado integral do indivíduo. A reflexão sobre a prática é uma coisa que a gente precisa fazer sempre, pensando que por essas diversas questões que eu listei como desafios, muitas vezes os profissionais ficam afastados dessa prática, dessa reflexão sobre a prática que fazem, né? A educação permanente dos profissionais
que é o norte, é uma coisa vista pelo sul, né, cada vez mais confiante, fortalecer as Gente, eu tô de volta, porque deu retomando então. uma paradinha, deu uma travadinha. Isso são questões da nossa tecnologia, a gente tá, teve Bru? um probleminha. Isso. Tá travando ainda um pouco. Agora travou. Vamos ver se a gente Oi? consegue. Ah, travou. Voltou? Oi, Bru? Agora voltou. Não, tá Tá. travando. Vamos ver se volta. Ixi. Tenta voltar. Você consegue retomar um pouquinho de onde Tá você dando para ouvir? parou? Tá dando. Consigo, Tá, só preciso voltar no último slide que eu volto um pouquinho. Pronto. Tudo certo? Tudo. Agora tá indo. Tá bom. Então, retomando um pouquinho. Estava falando um pouco sobre como a gente supera esses desafios. Então, comentei um pouco sobre o fortalecimento de rede, a reflexão sobre a prática, a educação permanente dos profissionais. Eu acho que é isso que eu estava falando, né, quando travou. E as ações no território, porque muitas vezes os territórios, os bairros, eles têm ações, né, próprias da comunidade, de iniciativa da comunidade, por exemplo, centros de cultura, né, outras propostas que são ações do território, e as equipes de saúde podem sim fortalecer esses equipamentos, né? E, por último, mas muito importante, os conselhos locais municipais, então, e as assembleias de usuários e familiares, que são espaços deliberativos, junto com os usuários, junto com quem usa o SUS, que são espaços importantes para reavaliar como está sendo a oferta de cuidado, para fazer críticas, sugestões, para que a gente consiga cada vez mais fazer um SUS que faça sentido para as pessoas, né? E pensar em conjunto todas essas ações em rede, que por si só elas já vão formando um grande emaranhado de coisas para a gente conseguir lidar com as questões de saúde mental dentro de um dispositivo de saúde público, universal e gratuito. Olá. Olá. Finalizou? Sim. Então tá. Então agora nós vamos chamar o Renan, né, para continuar a apresentação diante a temática de hoje. Ok? Então, vai lá, Renan. Bom, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer também o convite da Alexandre e das meninas, né? Acho que é, no mínimo, uma satisfação enorme poder retornar alguma coisa para um lugar onde a gente teve essa oportunidade de aprender tanto, né? Como a gente conversou bastante, eu e a Bruna, né, as nossas áreas são bem diferentes, então eu vou tentar encaixar uma coisa na outra e depois disso daí já acabar entrando um pouco mais na questão da saúde mental, né, com relação ao Setembro Amarelo, mais especificamente o tema do suicídio, né? Eu acho que tudo isso que a Bruna fala faz muito sentido, né, quando a gente pensa assim,
Óbvio, né? Tudo isso que eu vou falar vai estar dentro da psicanálise, né? Não de outras psicologias, né? Mas se a gente pega uma ideia de que a psicanálise ela tem o objetivo, né, de trabalhar com o mundo interno das pessoas, né? Então, quando um paciente chega no consultório, é porque existe algum grau de insatisfação, né, com aquilo que está no interior, assim, digamos. Mas é óbvio que nada adianta, né, a gente trabalhar o interior o máximo possível. E aí tem uma frase de um psicanalista famoso que eu acho interessante, né, que nada adianta você vai e faz o melhor atendimento do mundo, né, e a pessoa sai do seu consultório mudada, se quando ela retorna para o ambiente natural dela ali, né, para a realidade dela, com a família, no ambiente social onde ela se encaixa, né, tá tudo igual. Então, acho que isso que a Bruna estava falando, né, entra nessa ideia de um anexo dos serviços, né, os serviços de saúde privados e os serviços de saúde públicos, né, que é uma grande dificuldade que a gente encontra na realidade, né, quando as coisas são feitas na prática. Mas é porque o serviço privado ele tem esse objetivo, né, como eu estava dizendo, de trabalhar com o mundo interno. E o serviço público ele tem um alcance que a clínica privada, né, não só não tem, como não se pressupõe a ter, né? Se eu, por exemplo, me proponho a me envolver com a família de um paciente, né, eu já perco grande parte da intimidade que eu posso vir a desenvolver com esse paciente. Então, é uma zona mais neutra, digamos assim. Mas aí entra aquilo de novo, né? Ele sai do consultório, volta para casa e está tudo do mesmo jeito que sempre foi. Então, cria um descompasso ali entre o que muda nele e o que falta mudar no ambiente. Então, a gente sempre tenta ter esse diálogo com a rede pública, né? Para eles terem um acompanhamento mais próximo desse tipo de situação, né? De como é a dinâmica da família, como que é a dinâmica e a realidade socioeconômica desse paciente, no sentido de que você trabalhe nos dois mundos ao mesmo tempo, né? Promover uma mudança interna ao mesmo tempo que você promove um maior encaixe dessa pessoa na realidade externa dela. E nessa proposta seria, então, né, a gente pegaria a psicanálise no clínica privada, né, mais específico, no intuito, então, de fazer com que a pessoa, né, seja mais ela possível, né, e esteja satisfeita com quem ela é. E o serviço público faz com que ela se encaixe melhor onde ela está. Né? Então, esse seria o pressuposto que a gente tem. Né? Mas é óbvio, né, como eu disse, existe uma desavença, né, uma ilusão de que a saúde mental tem essas duas dimensões, que é a pública e a privada, mas que no fundo deveriam trabalhar em anexo. Né? Aí a questão da prática, obviamente, é um pouco mais nebulosa do que isso. Tanto por acho que, honestamente falando, pelo que eu vejo na prática, é por uma onipotência maior de quem fica na clínica privada, né? De não aceitar um pouco a influência de outro profissional ali naquele meio. Aí, tentando passar um pouco disso mais para o tema da saúde mental, especificamente, né? Eu fiquei pensando bastante nessa questão do suicídio, né? Porque é uma coisa que aparece muito, principalmente agora em setembro, as pessoas procuram muito a gente, né, com essa questão, e não é que procuram porque, nossa, setembro amarelo, estou pensando em suicídio por causa do setembro amarelo, né? Mas é por causa que a mobilização que isso cria, né, faz com que as pessoas se sintam mais seguras, né, e menos expostas em procurar um profissional com esse tipo de demanda. Então, eu fiquei pensando em alguns casos que vinham acontecendo já há algum tempo e alguns que aconteceram mais recentes e tentar dar um exemplo para deixar isso um pouco mais claro. Uma coisa que a gente ouve bastante na clínica, né, dos colegas, é que sempre que entra aquele paciente, né, com depressão, ou um paciente que tem um transtorno bipolar, ou alguma coisa mais no sentido de um transtorno psiquiátrico instalado, diagnosticado mesmo, aquilo já é uma luz vermelha, né? Então, o profissional sempre acaba voltando mais a atenção para aquele paciente, né? Quando, na verdade, a gente entende que justamente o paciente que está em sofrimento é o paciente que tenta lutar contra isso, né? Então, principalmente quando os adolescentes me procuram, por exemplo, os pais sempre direcionam a conversa para alguma coisa do tipo, poxa, mas o meu filho chora muito, né? Ou o meu filho lamenta muito tal e tal coisa, né? Então, o meu filho queria mudar tal coisa.
como se isso fosse um problema. Mas, na verdade, acho interessante quando a gente pensa que isso acaba sendo parte da solução, né? Eu acho que chama muito mais a atenção quando entra um paciente no consultório, né, e simplesmente não sente nada, né? O relato não sente nada, e entram aqueles pais que falam que o filho não encontra satisfação em nada, né? Se existe um sofrimento, significa que existe uma busca, né? Significa que existe um movimento para tentar mudar o que está sentindo ou o lugar onde está. E é justamente com isso que a gente consegue trabalhar. Então, se o paciente é um pouco mais lacônico, né, um pouco menos engajado, desses que parece que não possui sentimento mesmo, né? É uma frase que chama muito a atenção quando a gente ouve. Não é aquela coisa de, pô, eu queria morrer, eu queria que tudo acabasse, eu queria que mudasse. É uma frase que perturba mais que aquela frase do tipo, para mim não faria diferença, né, se morresse ou se continuasse vivo. E é justamente aí onde a gente percebe que existe um núcleo maior, não um núcleo, né, mas existe um sinal vermelho maior, né? Porque são aqueles pacientes que não vão ter tentativas de suicídio, né? Eles vão simplesmente cometer o suicídio, né? Diferente de um paciente que está no limite e recua quando tem a tentativa, né? Aí, se a gente pensa, né, nessa questão que ele estava falando antes do anexo dos serviços privado e público, eu acho que faz muito sentido quando a gente levanta duas questões, né, para fazer. Eu não gosto muito do termo de avaliação, né, mas por falta de outro, vamos usar, né, uma avaliação de um risco de suicídio. Eu acho que a gente precisa primeiro pensar, né, se de fato aquela pessoa que está sentada à nossa frente ali, ela está em sofrimento, né? Mas aí não é a nossa percepção de sofrimento, é se ele percebe que ele está em sofrimento. Porque existem pacientes que eles narram para a gente as coisas mais alegres do mundo, mas com um sofrimento muito implícito no que estão falando. E ao mesmo tempo tem aqueles pacientes que narram, né, as maiores desgraças que assim, dessas que aparecem no jornal, assim, mas narram isso dando risada, né, ou sem sentir, como se fosse uma coisa inevitável da vida. Então, eu acho que seria interessante se a gente consegue, de fato, né, entender qual que é a percepção do paciente, se ele se sente que está em sofrimento, né? E é para isso que aí você precisa executar, né, essa árdua tarefa de ouvir aquilo que está sendo dito, né? Mas não ouvir as palavras, né? Ouvir a mensagem que ele está tentando te passar com aquilo. E acho que a segunda questão que a gente tem que levantar também é se a percepção desse paciente, né, dos fatos que ele está te narrando, realmente condizem com a realidade que ele vive, né? Como isso que eu falei, né? Às vezes conta uma coisa trágica com alegria ou com indiferença e conta uma coisa super feliz, né? Como se aquilo fosse uma tragédia ou, de novo, pior ainda, né, com indiferença. Aí, se a gente retoma aquele ponto, né, da diferença do serviço privado e do serviço público, óbvio que muito a grosso modo, né, mas eu acho que fica um pouco evidente aqui onde que entraria cada um, né? Essa questão de avaliar se o paciente está em sofrimento na percepção dele é uma questão que fica muito mais evidente na clínica, né? E não fica evidente na clínica por falta de capacidade do profissional da rede pública, né, mas fica evidente na clínica porque aquele paciente vai ali sentar na sua frente, né, uma, às vezes duas, dependendo do caso, 3 vezes por semana, durante meses. Então você acaba criando um campo de intimidade onde o ato da mentira, né, é praticamente impossível. A espontaneidade acaba tomando conta daquilo. E, no entanto, né, como eu dizia, tem uma área onde a clínica não se pressupõe a entrar, que é justamente essa área de avaliar se aquilo que o paciente está falando condiz com a realidade dele. Porque a gente não alcança aquilo, né? Tudo que a gente ouve é o que o paciente traz para a sessão. Então, a gente entende que ele só traz a verdade, mas aquela é a verdade dele. A realidade externa, né, a realidade comum a todos nós, é uma coisa que nunca entra no setting da sessão. Então, é justamente aí onde a clínica, onde o serviço público, né, consegue atuar de uma maneira mais eficaz, eu diria até, se promovendo dentro da família, né, dentro dos apoios com esse tipo de grupo de adolescentes, como de jovens, né, como a Bruna estava dizendo. Então,
um espaço onde é capaz de você avaliar aquela pessoa no contexto dela, né? E a clínica acaba ficando mais com a pessoa e o que ela acredita que ela é. Bom, eu acho que a gente pode sempre levantar a bandeira, né, independente de qual serviço a gente está pensando, desses pacientes que não se relatam nada, né? Por exemplo, conforme fui falando, me lembrei agora de um caso de uma menina que atendi, ela era muito nova, tinha cerca de 12 anos de idade, e ela ficou comigo por quase um ano, né? E ela nunca me narrou nada, né? Nada nunca aconteceu nesses um ano, né? Então, tudo o que acontecia era sempre o inevitável, né? Mas nunca existia uma satisfação naquilo que acontece, né? Era como se ela só estivesse existindo e não vivesse de fato, né? E sempre tem um, um preconceito, digamos assim, né, de que a clínica da psicanálise ela leva anos e anos, né? Mas também não necessariamente acontece dessa forma, né? É só para fazer um contraponto com essa paciente que eu comentei, né, sem entrar em muitos detalhes por questão do sigilo. Eu tive um paciente que ele foi durante um mês, então nesse um mês eu vi ele 8 vezes, né? E aí na oitava vez que ele foi, né, sempre nessa questão de pô, nada acontece na minha vida, né? Nada muda e uma tristeza muito grande. E na oitava vez que ele foi, ele saiu do consultório e no dia seguinte ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha saído do consultório transtornado, né? Que tinha saído indignado com muitas das coisas que a gente falou, e ele ficou tão movimentado com aquilo tudo que acabou batendo o carro, né? E ele decidiu que nunca mais ia voltar. E eu acho, né, que a primeiro momento a gente pensa que esse foi um caso que falhou, né, pela falta de vínculo, mas justamente acho que é um caso de sucesso, né, onde o vínculo foi tão grande, num período de tempo tão curto, que um paciente que antes não sentia nada consegue ficar transtornado, né? E aí quando estiver pronto para lidar com esse transtorno e movimentar outras questões, aí talvez volte para, não necessariamente para a clínica, né, mas para algum outro ambiente onde ele vá trabalhar isso. Acho que é sempre esse o sentido onde a gente trabalha na saúde mental, né? Fazer com que a pessoa entenda quem ela é, seja quem ela é, e não o que os outros querem que ela seja, né? E com que ela se encaixe onde ela está. E essa óbvio que falando assim é muito simples, né? Mas essa é justamente a dificuldade, né? A gente se tornar a melhor versão de nós mesmos, independente da pressão do lugar onde a gente fica. Acho que, resumidamente, também para não extrapolar demais o tempo, já que a gente já acabou passando, era mais ou menos essa a ideia do que eu queria transmitir. Muito bom, né? Eu acho que deu para passar bem, né, a forma, né, de atuação do serviço público, do serviço privado, né, e como vocês estão fazendo essa leitura aí, né. Vamos lá, gente, eu acho que a gente pode agradecer, né, o pessoal que participou aqui. Tem uma mamãe aqui super na torcida, né, Bruna? Ai, Obrigada pela participação. A Letícia está lá da Holanda, né, assistindo a gente. Vocês, né? E ela também fez a live dela semana passada. E a Janaína, né, nossa supervisora, está presente também. Quem mais? O nosso gestor, né, Tiago Campione, está participando. Não sei se ele continua por aí. Tem alguns comentários que eu acho que é importante eu passar para vocês, né, do pessoal aqui. A Janaína colocou como é significante, rico, o grupo e a troca entre os pares, né, como você colocou, Bruna, que a gente também viu, né, no trabalho da Bruna Rangel, que ela apresentou, sobre atenção básica aqui em São Carlos, e o quanto que ela faz o atendimento em grupo, né, e vocês tiveram essa vivência aqui no CAPES Infantil, e é algo que a gente também percebe, né, o quanto que os jovens, os adolescentes sentem
esse espaço como um espaço de troca, né? Isso é muito importante, né? A Graziella, assistente social, que trabalhou aqui com a gente, também está aqui participando. Vamos ver mais alguns comentários. Margarete Nóbrega de Sá, muito importante a discussão e as parcerias do NASF com a comunidade, também muito importante, né? Aí a Janaína coloca em pensar nos desafios e os nortes da superação, importante reflexão da prática que você teve aí, né, Bruna? Vamos lá. E o nosso queridíssimo Renato Mendes participando o tempo todo das nossas lives, né, fazendo os elogios da acessibilidade em Libras. Eu vou fazer um comentário final, né, do nosso encontro. Pessoal, teve algumas perguntas ou não mais? Não teve perguntinhas. A Luísa Riane, né, que também fez uma live. Ela é colega de vocês, né, de faculdade também, né? Então, ela achou muito bom a aula sobre a RAPS, né, e como articular o público e o privado, que eu também achei super interessante, né? O que vocês mostraram aí, da diferença e do quanto que a gente pode estar se complementando, né? Entre o serviço público, a atenção e cuidado, né? Com as pessoas, né? Em saúde mental, mas também a questão que a gente está falando, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E isso é uma questão que se complementa, né? Não exclui uma clínica. A clínica privada com a clínica pública não exclui uma outra, né? E sim, elas se complementam, né? A gente sabe que as pessoas, né, que procuram muito mais o serviço público, elas têm uma certa dificuldade e limitação de procurar um atendimento clínico privado, né? Mas a gente sabe que essa parceria, por mais que muitas vezes as pessoas não tenham acesso por questões financeiras a um serviço e buscam mais o serviço público, a gente sabe também que elas se complementam, porque uma pessoa, né, Renan, que passa em atendimento com você, muitas vezes precisa do cuidado de um CAPS, né, do cuidado de uma atenção psicossocial, né? Então, isso é muito importante a gente fazer essa ponte sempre, né, com os dois serviços. Eu gostaria de fazer alguns comentários, que eu fiz algumas observações aqui. Tudo bem? Pode ser? Claro. Bru, quando você coloca, bom, eu concordo com a Luísa, né, sobre a sua apresentação sobre a RAPS, que eu acho que é muito importante a gente saber, né, por que existem esses serviços, né? Não é uma coisa desarticulada, não é uma coisa que, assim, alguém um dia quis que tivesse CAPS, né? E aí implantou os CAPS. Não, é uma coisa que é bem organizada e estruturada dentro do nosso sistema de saúde, e isso é muito importante a gente entender, né? Que existe e que funciona assim, né? Essa rede de atenção e essa rede de cuidado. E ela funciona aqui em São Carlos, ela funciona aí em Campinas e ela funciona no nosso país, né? E esse cuidado ao atendimento em saúde mental, né? Que começa na atenção básica e chega até a atenção especializada, né? E aí a sua experiência com o grupo de jovens, né? Que você teve no CAPS 3 em Campinas, eu achei muito interessante, porque, assim, você falou uma coisa que a gente não tinha conhecimento, né, que a grande maioria do público que era cuidado no CAPS é um público mais velho, né, e que os jovens não se sentiam nesse espaço, né, e é uma coisa que, assim, vocês buscaram uma alternativa, né, e um espaço e recursos para trabalhar com eles, que é muito importante, né, porque, assim, eles se sentem ouvidos, eles se sentem acolhidos e eles se sentem nesse espaço pertencente, né? Usando a arte, usando o grupo, né? Saindo do núcleo do CAPS, né? E indo para um espaço fora, né? Que é a cidade, é um espaço que fazem parte, né? Deles também, que eu achei isso muito interessante, né?
E uma coisa que você acentua bastante, né, sobre o fortalecimento da rede. A Bruna Rangel também colocou muito sobre isso, e a Letícia falou disso, né, sobre a Holanda, né, o quanto que, assim, o fortalecimento de uma rede de cuidado é muito importante. Por mais que estejamos em realidades diferentes, né, eu acredito que em Campinas, muito diferente de São Carlos, mas não deixa de existir, mas os bolsões de pobreza em Campinas, eles são mais acentuados, né, e aí existe toda essa diferença socioeconômica aí da população, né, mas eu acredito que é algo que a gente precisa ter esse olhar e o fortalecimento dessa rede de cuidados, né, eu achei muito importante. E o principal, que eu queria fechar a sua apresentação, que é algo que a gente, enquanto CAPES infantil, ainda tem uma limitação em relação a isso, pelo fato de estarmos com o público infanto-juvenil. E aí a gente depende muito dos familiares e de uma movimentação dos adolescentes que a gente ainda não vê isso acontecendo aqui. Quando você fala dos conselhos locais, dos conselhos municipais, da assembleia de usuário e assembleia de familiares, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Um fator muito importante para esse fortalecimento da rede de cuidado, porque nada melhor do que eles poderem dizer para a gente, né, o que é importante para eles, como eles estão se sentindo nesse cuidado em saúde mental, né? E aí eu gostaria que você desse uma palavrinha, assim, falasse como é que é isso aí, para a gente poder entender, e quem sabe para quem está assistindo, ou para quem for assistir, quando nossa live estiver no YouTube, né, e para os nossos usuários aqui do nosso CAPES Infantil, começar a entender o quanto que é importante essa participação dele. Uhum. Bom, queria comentar um pouquinho sobre os pontos que você falou. A primeira coisa que é, sim, muito diferente, né, dentro de uma cidade maior, tem algumas dificuldades, alguns entraves, porque um CAPS, por exemplo, ele é responsável por uma população muito maior, né, uma grande população, e muitas vezes a gente enfrenta algumas dificuldades até no matriciamento, né, quando a gente precisa entrar em contato com os centros de saúde no território, né, então são muitos centros de saúde para os CAPs matriciarem, então tem essas dificuldades que vão se colocando dentro de uma cidade grande e que precisa, sim, cada vez mais investir nesse sistema público, porque a demanda só aumenta, né? Em relação ao grupo de jovens, você falou, eu lembrei de um episódio de dos encontros. A gente estava num parque, era um parque aberto, né? E um dos jovens, eles estavam conversando entre eles, né? E um dos jovens olhou e falou assim: se eu fosse uma pessoa passando nesse parque e visse esse grupo de pessoas, eu ia achar que é um grupo de pessoas normal, um grupo de pessoas normais, né? Então tem essa coisa do pertencimento, né? De você que é uma ação que a gente tem que olhar dentro do CAPS, né? Sair das grades, porque mesmo depois da reforma psiquiátrica, a gente ainda pode trabalhar com uma lógica manicomial. Então, muito interessante que a gente consiga trabalhar com a vida, com o cotidiano, né? E não só pensar em colocar cada vez mais a pessoa dentro do serviço de saúde, não sair nunca mais, né? Então, de olhar outros aspectos da vida das pessoas também, né? Em relação a esses espaços de deliberação, é difícil porque a gente vê que existe uma desmobilização, né? O SUS, ele surge muito com essa questão da população se movimentando por um serviço de saúde pública universal, mas com o passar dos anos a gente vai vendo que isso vai se enfraquecendo um pouco, né? Mas que é importante, sim, os serviços irem fomentando esses espaços. Então, lá no CAPS, a gente estava numa tentativa muito forte de reativar o conselho local. Então, a gente fazia reuniões mensais, de sábado, para os familiares conseguirem participar também, né, quem trabalhava, para falar sobre diversos temas, né? Então, a gente precisa dialogar
com as demandas das pessoas que usam o serviço de saúde. Então, por exemplo, num dia a gente convidou uma pessoa da farmácia de alto custo para ir conversar com a gente em relação a algumas queixas que os familiares tinham, né, quando ia retirar a medicação. Então, a gente ia puxando alguns temas que tinham a ver com algumas queixas que as pessoas que usam o SUS têm, né? Então, a gente precisa dialogar sempre e fazendo esse esforço de formiguinha, né, de, mas teve um conselho que não veio quase ninguém. Não, mas não tem problema, no próximo mês a gente faz um convite mais massivo, né, e aí a gente vai fazendo essas tentativas mesmo. Que joia, muito interessante, né? E aí dá várias ideias para a gente aqui, né? Como a gente tem dificuldade de acessar algumas questões, e essa questão da farmácia de alto custo, né? Porque muitas vezes a orientação fica muito truncada, né? Fica tudo muito difícil, né? Eles vêm para o atendimento, saem com a receita ou saem com toda a necessidade de ir em busca dessa medicação. E aí a gente faz a orientação, mas eles ficam muito perdidos, entre outras coisas, né? Entre outras necessidades, né? Que eles têm. Mas muito interessante, muito bom. Eu acho que dá uma noção para a gente do quanto que a gente pode ir buscando, né? E fazendo essa chamativa para esses conselhos locais e para essas assembleias, para os usuários e para os familiares, principalmente no nosso caso, que tratando de criança e adolescente. Muito bom, Bru. Agora, deixa eu falar um pouquinho com o Renan, senão acho que ele vai ficar com ciúmes. Não imagino. Eu achei muito interessante quando você fala assim, né, sobre a psicoterapia, né, o atendimento clínico, né, e da questão de que, assim, ele estando no ambiente, né, clínico, quando ele volta para o seu ambiente, está tudo igual. Né? Isso me chama muito a atenção. Mas é uma coisa, Renan, que eu percebo, por ser psicóloga e por muitas vezes entrar nesse espaço terapêutico com alguns usuários, com os nossos adolescentes, né? Porque eu faço muito mais o atendimento para os adolescentes. Eu vejo também que tem essa questão, né? Que a gente fica com uma pequena amostra de todo o contexto em que eles estão inseridos, né? E que a gente, trabalhando algumas questões aqui nesse atendimento, né, fica faltando esse link, né, com a família e com o ambiente que eles frequentam, né? E que eles estão inseridos. E eu acho que, assim, é aí que mostra o quanto que, muitas vezes, a rede pública, ela consegue fazer essa interlocução, né, com o usuário, com o paciente e com a sua demanda do ambiente, né, da convivência dele, mas que também, às vezes, a gente também tem um pouco essa dificuldade, principalmente quando a gente fala, né, dos nossos jovens, porque a gente vê que eles têm essa necessidade de usar a gente enquanto cuidado, né, como um parceiro, né, efetivo, e que aí eles também resistem um pouco que a gente entre no universo deles, né, que a gente tem esse contato com a família e tudo mais, porque eles querem a gente enquanto cuidado só para eles, né. Mas eu achei isso muito interessante, né. Uma outra coisa é essa questão da busca, né? Eu acredito, assim, que quando você coloca, né, a questão do paciente em sofrimento, é naquele que existe uma busca, né, para um cuidado e para sair, né, para tentar mexer naquela situação, naquele sofrimento, eu achei muito interessante, né, quando você coloca essa questão. E a outra coisa é a avaliação de risco, né? Como você falou, não gosto do termo e tudo mais, mas eu achei muito importante quando você coloca essa coisa da percepção do próprio paciente que está em sofrimento, né? E que aí, assim, o nosso público que pode estar assistindo a live, ou a gente pode, né, manter que os nossos jovens assistam e entendam um pouco, né, esse nosso olhar, essa nossa rede de cuidado e até o atendimento clínico, né, dessa questão da percepção que eles têm diante do que eles estão sentindo e qual o sofrimento que eles estão tendo, né.
E quando você coloca assim, o quanto que a percepção condiz com a realidade. Eu achei isso muito interessante, eu acho que isso é muito importante para todos nós que estamos nesse cuidado com esses pacientes ou esses usuários, né? E aí cada um tem uma definição que busca, né? Um apoio, uma ajuda e um cuidado. E a última coisa que é aquilo que eu já falei no começo, né? Para mim, as duas se complementam, né? Clínico e privado e público se complementam, porque a gente não trabalha sozinho, nós somos uma rede de cuidado e a gente precisa acreditar nisso, né? Então é isso, Renato. Tem algum comentário a fazer sobre isso? Não, eu só. É que nem isso que você falou do termo avaliação, né, Alexandre? É porque eu sempre brinco com os colegas, assim, né, que eu acho estranho a gente falar em avaliação de suicídio, de risco de suicídio, né? Porque para você avaliar a possibilidade de alguém morrer, basta ela estar viva, né? Então, se ele está vivo, tem risco, né? E eu acho que é estranho quando a gente pensa em, mas aquele cara ali tem depressão, né? Então, aconteceu tal coisa na vida dele, pode ser que ele se mate, né? Eu tive um paciente que uma vez ele me falou assim, nada nunca tinha acontecido demais na vida dele, né? E aí uma vez ele me falou assim, cara, honestamente eu só não me mato, né? Porque para fazer direito daria muito trabalho, e eu trabalho muito, então não tenho tempo de fazer isso, né? Mas até aquele dia, ele nunca nem tinha passado perto de falar sobre nada disso, entende? Então você fica, né? Eu acho que essa coisa da avaliação é meio ilusória. A gente não achar que pode estourar alguma coisa em algum momento, ou alguém pode fazer isso de uma maneira premeditada, sem deixar nenhuma deixa, né? E só acontecendo. E que nem você comentou um pouco antes dos adolescentes, eu acho interessante quando a gente trabalha, né, com os adolescentes que é bem isso que você falou, né? Eles têm uma resistência muito grande. Então, por exemplo, quando eu atendo os menores de 18 anos, eu geralmente converso com os pais uma vez por mês, uma vez a cada um mês e meio. Mas eles sempre estão juntos. Porque eles até me falam, né? Que se eu fizer essa conversa sem eles, eles nunca mais vão voltar a mim. Então, é um jogo de poder mesmo que fica, né? A gente só vai até onde eles permitem que a gente chegue. E aí o serviço público entra mais nessa área, né? Vai direto com os pais. Né? Não tem tanta, às vezes, né? Às vezes até tem, mas às vezes não tem tanta liberdade com algumas questões do adolescente, né? Mas entra em lugares que a gente jamais vai poder entrar. Né? Exatamente, é bem por aí. Bom, não tem mais perguntas, né? Eu acho que assim foi muito bom conhecer, né, a vivência de vocês, a experiência de vocês, principalmente nós aqui do CAPES Infantil, que conhecemos vocês enquanto estagiários. Então, assim, o crescimento de vocês profissional, né, é muito legal, né, muito, muito bom de ver. E deu para a gente ter uma ideia, né, de tudo isso que acontece em outros serviços, em outros municípios, mas que é muito parecido com a nossa realidade e que todos nós estamos juntos, né, nessa empreitada, nessa dedicação e nesse cuidado, né, com os nossos pacientes ou com os nossos usuários, pensando, né, e buscando prevenir o suicídio, mas também buscando a valorização da vida, né? Bruna, Renan, eu agradeço de coração, né, a presença de vocês, a participação de vocês, as nossas intérpretes de hoje. Eu preciso fazer algumas considerações finais sobre esse mês de setembro, né, essas lives que nós fizemos, mas eu estou agradecendo a Daiane hoje, a Joyce, né, que estiveram junto com a gente, tá? E aí, até a próxima, né? Quem sabe a gente já levanta uma outra temática e a gente chama vocês novamente para a gente poder estar aqui juntos, tá bom? Muito obrigada mesmo. Tá? Queria agradecer também porque vocês foram a nossa casa, né? Onde a gente aprendeu. E é por causa dessa experiência que a gente está onde a gente está, né? Com as músicas que a gente, as escolhas que a gente fez para a vida profissional. Então é muito bom retornar e estou imensamente grata a vocês também.
agradecer todo mundo, né? As meninas estão fazendo a interpretação, eu sempre fico maravilhado com a maestria que elas têm para fazer isso, né? E agradecer esse convite, né? Que nem a Bruna falou, eu acho não, me sinto muito confiante em dizer que hoje eu trabalho bastante com adolescência, né? Mas até pisar no CAPS eu nunca tinha nem imaginado isso. Então foi um ponto de virada mesmo, muito grande, assim. Só um agradecimento. Que bom, gente. Então vamos lá. Bom, então nós encerramos o ciclo de lives sobre o Setembro Amarelo. Eu, Alexandra, em nome da equipe do CAPS J de São Carlos, agradeço a todos pela participação. Lembrando que essas lives estarão logo disponíveis no nosso canal no YouTube. Inscrevam-se, compartilhem e deem seus likes. Para finalizar esse ciclo, eu gostaria de deixar algumas mensagens dos nossos palestrantes que nos enriqueceram. A Diene, enfermeira, colocou: a família pode ajudar e ser ajudada. É uma rede de apoio, de afeto, reciprocidade e equilíbrio de poder. A Luísa Riane, que está aqui nos assistindo, ela é psicóloga e ela colocou: todos seus são responsáveis na prevenção ao suicídio. Todos somos responsáveis na prevenção ao suicídio. A Marília Pessali, psiquiatra, que também trabalhou aqui com a gente no CAPS IJ, coloca: nem sempre, quando um adolescente apresenta automutilação, comportamentos autolesivos ou os mais conhecidos cortes, significa que estão buscando o suicídio. A Letícia Andrade, psicóloga, lá da Holanda, também está nos assistindo, fala que fazer laços sempre. A Bruna Rangel, terapeuta ocupacional da nossa atenção básica aqui em São Carlos, ela coloca: a atenção básica é lugar de cuidado, sim, da saúde mental e da valorização da vida. A Ana Paola, psiquiatra, que também trabalhou aqui com a gente no CAPS IJ, refere sobre superação e esperança. Bruna Jandoso, né, que nos falou hoje, psicóloga, deixou bem claro que as ações têm que ser em rede, e é muito importante a ação em rede para a prevenção ao suicídio e a valorização da vida. E o Renan Rassi, psicólogo, que também nos falou hoje, coloca enfaticamente: o paciente que está em sofrimento é aquele em que existe uma busca, certo? Eu agradeço também, gente, com carinho, a dedicação e competência dos nossos intérpretes em Libras. O Alcélio, a Amanda, a Daiane, a Josi, a Joyce Helena e a Joyce Souza. Tchau, pessoal, e até a próxima live. Fiquem atentos ao nosso Facebook, que vão ter novidades por lá. Um beijo a todos.